Bom, pessoal, dando continuidade então aí com com a nossa, né, a parte de floculação, né, os floculadores. Agora a gente vai entrar no dimensionamento de um floculador, né? No caso, a gente vai trabalhar com floculador hidráulico, né, primeiramente. Então, só para lembrar, né, conforme a NBR, o tempo, né, de detenção para esses floculadores entre 20 e 30 hidráulicos e 30 e 40 os mecanizados, né? E lembrando que no primeiro compartimento, um gradiente de 70 segundos a menos um e o último de 10 segundos a menos um. Bom, então a gente seguindo ali a nossa linha de projeto, né? Tem uma planilha no Excel que eu utilizo aqui para o cálculo e depois a gente checa esses valores, etc. Né? Mas estamos trabalhando aqui com esse documento, né? Onde aqui tem um projeto que a gente está dimensionando uma ETA para 1 metro cúbico por segundo, né? É, Vocês já fizeram a parte de calha partial, é, onde dimensionaram a calha, né, determinaram a calha, verificaram os gradientes de velocidade, número de Froude, o tempo de mistura, né, dimensionaram o canal a câmara de chegada dessa água do manancial, né, antes de entrar na calha, de passar pelo ressalto, e o canal de água coagulada, né. Então a gente consegue agora levar essa água para os floculadores, né. Então esse floculador hidráulico aqui, ele no caso escolhemos aqui um fluxo vertical, né. É, Em relação ao horizontal só muda realmente o fluxo, né, o caminho que a água passa, mas o dimensionamento é muito semelhante. Então pode ser usado para um horizontal também. Isso vai mudar algumas características geométricas, né? Mas enfim. Então o nosso projeto é esse hidráulico de fluxo vertical, né? Então a gente determinou para um TDH ali de 30 minutos, né? É, para esses floculadores, né? Pensando o seguinte, né? São 3 câmaras em série. Então vamos trabalhar aí com gradientes escalonados. A primeira câmara com 70, depois com 50 e depois com 20, né? Então demoraria 30 minutos aí para passar por essas câmaras, né? É, Entretanto, a nossa ETA tem 4 decantadores. Então aqui no caso foi dimensionado o decantador primeiro para depois vir para o floculador, né? Para ajustar o floculador no layout junto ao decantador, já que o decantador ocupa uma área imensa, né? Então vamos trabalhar primeiro na sequência, né, da estação, fazer o floculador, mas sabendo já que eu tinha informações do meu decantador, tá? Uma prévia dele. Depois a gente vai dimensionar o decantador, né? E aí vocês podem depois trabalhar dessa forma, ajustar o floculador e o decantador. Então são 4 decantadores, né? Então teremos 4 floculadores e cada floculador trabalha com 3 câmaras em série, né? A profundidade aí da lâmina líquida é de 4,5 metros, isso é um parâmetro para floculadores aí hidráulicos de fluxo vertical, uma experiência de projeto já, tá? Usar esse valor dessa lâmina líquida aí, né? Então a engenharia passa muito por isso, você tem experiências de projetos que funcionaram bem, e no caso essa é uma profundidade aí para esses floculadores, tá? A largura do decantador tem 12 metros, certo? Então, aqui, né, será admitido que uma das dimensões do floculador é conhecido, sendo esta, né, em função da largura do decantador, tá? Então, tendo a largura do decantador, que são 4 decantadores, a gente definiu a altura de 4,5 metros para o floculador hidráulico vertical, o TDH de 30 minutos e 3 câmeras em série 70, 50 e 20. Isso aqui a gente já falou bastante nas aulas anteriores, né? Então o primeiro passo é fazer um cálculo do volume do floculador, né? É, Como eu tenho o tempo que eu quero que a água fique, né? E eu tenho a vazão, né? Eu consigo achar esse volume, né? É, Lembrando, né, que vazão é um volume por tempo, certo? Então, aqui minha vazão são 0,25 metros cúbicos por segundo, vezes 30 minutos, vezes 60, que está em segundos, né? 0,25 porque são 4 floculadores, então eu vou ter 1 metro cúbico chegando na calha partial, né, passando pelo canal de água coagulada, mas depois eu vou dividir isso em quatro floculadores, então vai ficar uma vazão de 0,25 metros cúbicos por segundo. Isso me dá um floculador de 450 metros cúbicos. Então a gente já definiu aqui o volume do floculador, né?
Vou trabalhar aqui agora encontrar a área superficial desse floculador. Então, se eu tenho um volume, né, de 450, se eu dividir pela altura, eu acho a área, né? Então, a área é 100 metros quadrados, um floculador aí, né? Consigo calcular agora a largura do floculador, né? Então, vamos lembrar que eu tinha aqui a largura do decantador 12 metros e eu tenho uma área total de floculador de 100 metros quadrados, né? Então, daria uma largura de 8,33 metros, né? Para eu encaixar dentro desse decantador, né? Então, lógico, né? Não dá para fazer uma obra com 8,33, fica um pouco complexo, né? Então, a gente admite aqui que a largura total é de 8,4 metros, tá? Que encaixa nos 12 metros, que é a largura do decantador, né? E aí eu vou ter um canal individual de 2,8 metros, que eu estou pegando e dividindo por 3, né? Que são as 3 câmaras. Então eu vou ter um canal de 2,8, um outro de 2,8 e um outro de 2,8, que dá 8,4, né? Que aí encaixa nessa largura do decantador, tá? Então aqui esse é o primeiro passo, né, para a gente poder organizar o nosso layout de floculador e decantador, né, tendo aí as dimensões de volume, área e largura do nosso floculador aí. São 4 nesse caso, tá? Bom, a partir disso a gente vai começar agora, né, a calcular o número de espaçamentos entre as chicanas. Então, caso vocês tenham dúvida, né, retorna lá na aula sobre floculador, o fluxo o floculador hidráulico de fluxo vertical, vê como a água está escoando entre essas chicanas, né? Então tem que fazer um espaçamento entre as chicanas. Eu não sei dizer qual é esse espaçamento. Então, esse cálculo agora, o N, é o número de espaçamentos, tá? Então, para calcular esse espaçamento, eu vou ter a largura do canal do floculador, né, em metros, o comprimento do floculador, né, em metros, o gradiente de velocidade, certo? E a vazão, né, além do tempo de tensão hidráulica aqui em minutos, tá? Então, com isso eu consigo calcular esse número de espaçamento aí entre essas chicanas, tá? Bom, a partir disso, eu vou... Lembrando aqui, né, o gradiente, eu estou adotando 70, 50 e 20, né? Então, eu consigo calcular o N, tá? Depois, eu vou calcular o espaçamento entre as chicanas, que seria pegar esse L, né, o comprimento do floculador, dividir por N, que vai dar esse espaçamento entre as chicanas, tá? E aí, eu preciso calcular as velocidades nesses trechos aí, né, retos e nas curvas de 180 graus, que vai fazer curvas nesse fluxo aí. Então, eu vou calcular a velocidade 1 e a velocidade 2, tá? Depois eu vou tentar mostrar uma figura melhor no próximo vídeo, que vocês conseguem visualizar onde ocorrem essas velocidades. Eu acho que ajuda bastante, tá? Então deixo aí para depois, no próximo vídeo, gravar isso para vocês. Antes eu queria passar o cálculo primeiro, a sequência, né? Então aqui a gente monta um quadro onde eu tenho o canal 1, 2 e 3, a câmara 1, 2 e 3, né? São 3 gradientes diferentes. E eu acho o N, né, que é o meu espaçamento entre essas chicanas. A gente percebe que tem mais espaçamentos aqui, então tem mais mudanças de direção, perda de carga, então o gradiente é maior aqui. E depois vai diminuindo, né? Aqui é o espaçamento, né, em si, quantos metros fica esses espaçamentos e as velocidades que ocorrem nesses trechos aí, certo? Bom, com esse quadro, né, eu continuo o cálculo, eu vou calcular a extensão dos canais, então a extensão desse canal eu calculo baseado no tempo e na velocidade 1, tá? Então tenho aqui a V1, né, que foi calculado aqui anteriormente, e o TDH, né, desses canais. Que vai ficar, desculpa, o TDH que vai ficar nesse floculador, nessas câmaras. Depois eu calculo o raio hidráulico, né, onde eu tenho o B e o E, né, B e E, né, aqui, e consigo calcular o raio hidráulico e
a perda de carga, né, distribuída. Então, com raio hidráulico, vazão, área e Manning, né, esse N é Manning, né, não é esse N aqui, tem que tomar cuidado para não confundir. E aí, lógico, né, a perda de carga está em metro por metro, eu vou ter que multiplicar pelo L, pelo comprimento, esse L aqui total, tá? Aí eu vou calcular a perda de carga localizada em função das velocidades, né, e do meu N aí, né, que tem agora aqui os valores já calculados de N, a quantidade o número de espaçamentos, né, que tem em cada canal. Então eu vou ter uma perda de carga em cada um. Eu vou ter mais perda de carga, óbvio, onde tem mais, a quantidade de N é maior, né, e calculo o gradiente de velocidade para checar se o gradiente que eu estou adotando, né, estimando como o gradiente que eu quero, que é 70, 50 e 20, ele vai estar dentro disso ou não. Então, esse quadro a seguir nada mais é do que o cálculo do L, né, em metros. Aqui eu coloco o raio hidráulico, né, então calculei o L, agora eu venho para o raio hidráulico, né, a perda de carga distribuída, que é esse valor aqui, já é multiplicado pelo L, né, então é o J vezes o L, tá? O ΔH da perda de carga localizada agora, né, que com as velocidades e os N, os espaçamentos. E aqui o somatório, né? Então isso aqui é a perda de carga distribuída mais a localizada, o ΔHT, seria um perda de carga total. E aí calculo o gradiente de velocidade para cada canal, para cada câmara, né? E eu observo que deu 73 e era previsto 70, deu 52, previsto 50, 19 para 20, tá ok. Esse será o gradiente real, né, em função dessa geometria desse sistema, né? Então aqui está bem dimensionado, aprovado, né? Eu sei que vai funcionar bem esse meu floculador hidráulico de fluxo vertical.